acompanha, aqui é Felipe Souza, do Esporte Clube Basquete, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre basquete feminino e sobre, entre aspas, uma grata surpresa. E, entre aspas, a gente vai explicar isso no decorrer do papo de hoje. E hoje eu tenho a felicidade de conversar com uma pessoa que eu conheço um pouquinho, vamos dizer assim, que é o Rafael Zarema. Zarema, muito obrigado por ter aceitado esse convite, cara, para a gente poder falar um pouco da LSB e seu trabalho por lá. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, Felipe. Obrigado pelo convite. Zarema, a gente trabalhou junto, isso não é nenhum mistério, o pessoal que me acompanha, foi assessor da equipe, mas assim, eu acho que as pessoas conhecem muito pouco o seu trabalho, para ser bem sincero contigo. Quero que você fale um pouco do seu trabalho desde o Vencer, porque, para quem não sabe, era uma equipe muito forte na própria LSB, a liga antes de ter um time feminino, com boas jogadoras também experientes, e o Zarema sempre conseguiu ali e olha, já vi jogo com um time limitado, com 5 atletas só em quadra e sem reserva, e tendo que se matar ali para poder pontuar. Fala um pouco da sua trajetória, de você sair do Vencer, receber o convite, você assume como assistente técnico do Guilherme Voz, naquele momento naquele momento treinador da LSB, e com toda uma bagagem, um currículo, e até sua chegada depois como treinador principal da LSB. Felipe, realmente as pessoas no nível nacional não me conhecem muito, até porque eu não tive tantas oportunidades de estar à frente, né, de equipes. Eu tive a oportunidade de trabalhar muito como assistente técnico, participei de competições de campeonatos brasileiros, né, antes de CLBF, como assistente técnico do próprio Guilherme, em duas temporadas no Fluminense. Participei de vários campeonatos brasileiros de base, mas no nível assim profissional, realmente não tive muita oportunidade de trabalhar. E com isso muitas pessoas não me conheciam mesmo, não me conhecem, estão me conhecendo agora. Mas a minha trajetória vem de muitos anos. Eu joguei basquete, né, primeiro assim como atleta de categoria de base aqui no Rio. E quando eu cheguei no meu último ano, que eu estourei, né, todas as categorias de base, fui para o meu primeiro ano de adulto. Isso coincidiu com o meio da minha faculdade. Eu estava estudando psicologia, fiz minha graduação em psicologia, depois fiz mestrado, doutorado, tudo em psicologia. E na época o técnico da minha equipe estava iniciando um trabalho com uma escolinha. Isso foi em 1995 que eu joguei nesse meu primeiro ano de adulto. E em 96 ele me convidou para ir trabalhar com ele nessa escolinha. E eu fiquei um tempo pensando, né, o que eu poderia fazer lá como um estudante de psicologia. Acabei aceitando o convite, comecei a desenvolver um trabalho de psicologia do esporte com os atletas da escolinha, e aos poucos esse trabalho foi se desenvolvendo, a gente criou uma metodologia. De vez em quando eu precisava quebrar um galho, né, de cobrir um treino e tal, por uma eventualidade, mas em momento nenhum passava pela minha cabeça ser técnico de basquete. Até que na virada de 2000 para 2001, essa nossa equipe se transferiu para um outro clube, e eu quis continuar o trabalho no clube onde eu estava. E aí surgiu a ideia de criar um projeto social, e aí nasceu a Vencer Esporte e Psicologia, que é essa ONG que eu fundei, né, 20 anos atrás, com a proposta de oferecer prática esportiva para alunas de escolas da rede pública aqui do Rio de Janeiro. Então assim nasceu a Vencer. Então a gente tentava combinar o esporte com a psicologia, com outras atividades extra-quadra, para dar oportunidades para essas meninas. E eu ia ter uma pessoa que ia ser o técnico. Eu tinha conversado com um rapaz, até que tinha sido aluno dessa escolinha que eu trabalhei, e ele estava na época estudando educação física, ele viria para assumir as equipes para ser o técnico. Só que na véspera do primeiro treino ele me avisou que ele não poderia, porque tinha surgido uma novidade na vida dele, e eu não quis cancelar o treino enquanto eu não encontrava outra pessoa. Eu falei, não, eu dou o primeiro treino. E assim eu comecei meio que, assim, vou quebrar um galho, enquanto eu não consigo outra pessoa para assumir, eu vou quebrar um galho. E eu comecei a quebrar esse galho, até quando eu fui me dar conta que eu tinha já derrubado uma floresta, praticamente, que eu estava quebrando galho há muitos anos. E eu dizia para mim, não, mas eu não sou técnico de basquete, eu estou técnico de basquete. Eu não assumi esse lugar, né? E até que chegou um momento que eu falei, para de se enganar, você virou técnico de basquete, vai regularizar a sua situação, porque eu era formado em psicologia, a profissão de professor de educação física tinha sido regularizada, e eu não tinha CREF, então eu fui buscar regularizar minha situação. Fiz um curso, eu tinha o direito adquirido por ter começado a trabalhar antes da profissão ser regulamentada, mas eu quis fazer a coisa direito, então eu fiz um curso que foi oferecido pela Federação de Basquete aqui do Rio de Janeiro,
regularizei minha situação, tirei meu CREF de provisionado para poder trabalhar com basquete, e aí assumi esse lugar de técnico. E eu trabalhei com base, assim, com todas as categorias, desde do sub-12, do pré-mirim, até na época juvenil, né, que depois se tornou sub-19, até que as meninas que cresceram, muitas cresceram ali no projeto, entraram ali com 8, 9, 10 anos e ficaram durante muitos anos ali, até se tornarem jogadoras adultas. Elas foram crescendo, eu fui crescendo junto com elas, e a cada ano a gente ia aumentando o número de categorias. A gente começou com o sub-12, aí daqui a pouco tinha o sub-13, aí as meninas foram crescendo, a gente montou o sub-15, e assim foi até ter todas as categorias, até chegar no adulto. E quando a gente chegou no adulto, a LSB estava ainda iniciando as competições femininas, e eu propus às meninas, né, vamos disputar como mais uma forma de jogar. Então a gente começou a disputar a LSB, se não me engano, o primeiro ano que a gente disputou foi 2013. E aí disputamos 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Acho que foram 5 temporadas. Nessas 5 temporadas a gente conquistou 2 títulos, 2 vice-campeonatos e um terceiro lugar. Então, assim, foi um período interessante, foi bacana. Aí em 2018 a gente, infelizmente, não disputou, porque as meninas estavam, né, muito enroladas já, todas trabalhando ou estudando, então ficava difícil de conciliar o horário com os treinos e tal. E eu achei que não fazia sentido disputar a competição sem um mínimo de organização. A gente não entrou em 2018. E em 2019, para minha surpresa e felicidade, veio o convite da LSB para participar da comissão técnica da equipe que ia ser montada para disputar a LBF. E o convite para trabalhar como assistente do Guilherme Voz, que para mim era totalmente irrecusável, né? Porque é um grande amigo, é um cara que eu admiro muito, para mim um excelente profissional. Então, quando vieram me fazer o convite, perguntar se eu toparia ser assistente do Guilherme, na mesma hora eu disse que sim. E embarquei nessa aventura, né? E aí, no final de 2019, veio o convite para se eu teria interesse em assumir a função de técnico principal. O que também foi um motivo de muita alegria, muita honra, né? De poder estar à frente dessa equipe. Infelizmente, né, a nossa preparação foi interrompida por conta de toda a situação da pandemia. A gente não chegou a disputar nenhuma competição. Até disputamos no final de 2020, né, mas não disputamos as competições que estavam previstas. Não aconteceu a LBF, não aconteceu a Liga Sul-Americana. No final do ano, a gente conseguiu retomar as atividades. Ainda teve uma competição organizada pela própria LSB, que foi a Copa Interclubes, para as meninas não perderem um ano inteiramente. Mas jogamos com a base da equipe, não com a equipe completa, né? As meninas que estavam aqui no Rio, a gente conseguiu montar o time para disputar a Copa Interclubes. E agora, esse ano, a gente finalmente conseguiu efetivamente entrar em quadra, né, para disputar a primeira das 2 competições que estavam previstas no calendário do ano passado. A Liga Sul-Americana, infelizmente, continua meio que fugindo da gente. Adiaram uma vez, mudaram a sede, aí, quando estava chegando a hora, passagem comprada, pronto para viajar, tudo feito, adiaram de novo, então a gente espera que ela possa acontecer, mas enfim, pelo menos a LBF tá rolando e a gente está podendo colocar à prova ali o trabalho que a gente vem fazendo desde o ano passado, né? Na verdade, desde 2019. Sim, verdade. Falando um pouquinho da última temporada, né? A temporada que teve, na verdade, a LSB, para quem não sabe, teve um caminho até diferente, vamos dizer assim. Era uma das únicas equipes que tinham 3 psicólogos no seu elenco. Isso é um fato. Então, assim, você como psicóloga, assistente técnico, tinha a Júlia e a Renata. A memória já não está ajudando. E eu quero saber de você o quão foi importante isso, o quanto é importante, porque, assim, uma coisa que eu vejo, até no masculino, principalmente, é a não valorização da saúde mental dos atletas. E a gente está falando, até para situar também as pessoas, de uma equipe que era o primeiro ano na LBF. Então, não tinha expressão nacional nenhuma. Investimento também muito baixo, em comparação com seus rivais. Muitas das jogadoras jogam ou jogavam na própria LSB. Então, todo o perrengue da temporada, eu não preciso ficar enumerando aqui como é que foi, mas o quão foi importante no final da temporada, como você avalia o trabalho, o fato de ter psicólogos na equipe para poder ajudar, porque, assim, eu me lembro muito bem, eu vou fazer um off aqui, entre aspas, do Marcos, tipo assim, cara, se a gente tiver uma vitória, o Marcos Ginança, que é um dos gestores da LSB, tiver uma vitória na temporada, eu fico feliz.
E teve mais. E a gente fez jogo duro com o Sampaio Correia lá. Então, o quão importante foi a saúde mental para aquela equipe naquele momento e que pode ser levado até para essa temporada mesmo. Uhum. Felipe, eu sou muito suspeito para falar sobre isso, né? Até porque a minha formação é em psicologia e eu iniciei a minha trajetória no esporte. Até hoje eu trabalho como psicólogo do esporte, obviamente não com a nossa equipe, porque é impossível exercer essas duas funções. São papéis que não se casam. Mas em outras equipes, né, sigo trabalhando como psicólogo do esporte. Então, eu sou suspeito para responder porque eu acho muito importante. Em vários níveis, eu acho que tem a parte, né, do trabalho específico voltado para o esporte e tem a parte do trabalho voltado para o ser humano, né? A gente não pode perder de vista que os atletas são pessoas, são seres humanos, têm sentimentos, têm as suas questões, têm os seus problemas. Então, eu acho que você ter um suporte, assim como existe, né, um trabalho de preparação física, um trabalho de preparação técnica, um trabalho de preparação tática, você ter um trabalho que ofereça um suporte psicológico, um trabalho de preparação psicológica, né, digamos assim, ele é fundamental para complementar essa preparação integral e global da atleta. E quando a gente pensa numa equipe, né, como você mesmo falou, que ia disputar a competição pela primeira vez, com uma equipe muito jovem, com muitas jogadoras na equipe que não tinham disputado uma competição desse nível ainda, né? Tinham disputado muitas competições de base, campeonatos brasileiros, mas muitas delas só na base. Não tinham disputado uma competição adulta de alto nível. Além das competições regionais aqui, que não eram exatamente, né, o nível de uma LBF. Então isso, e de repente você viajar pelo país, enfrentando adversários fortíssimos, sabendo que muitas vezes o resultado não seria o resultado que a gente gostaria, né, até pelas condições, pelo investimento, como você falou. Então você preparar uma equipe como essa para poder administrar a participação na competição, sabendo que naquela ocasião a gente estava entrando para participar da competição, não necessariamente para disputar a competição. Então, quando você falou, né, que o Marcos, se vier uma vitória, já vou ficar feliz e tal, a gente, para quem não acompanha o esporte, não está ali nos bastidores, não entende exatamente como as coisas funcionam, se alguém for olhar friamente a tabela da competição, né, e a tabela de classificação no final, vai olhar a nossa campanha e vai achar que foi pífia, né? Uma equipe disputou 18 partidas e venceu 3, mas quem acompanha o processo e quem entende a realidade da situação, a gente ganhou mais jogos do que era esperado. E a gente chegou na última rodada com chance real de classificar para o playoff, o que ninguém imaginava. Então, eu, que acompanhei o processo, estava ali dentro, eu acho que a gente teve uma participação muito positiva dentro da realidade que a gente tinha. Mas a gente sabia que poderia mais do que aquilo, né? Se a gente conseguisse se estruturar um pouco melhor, se a gente conseguisse fazer um trabalho com uma carga de treino maior, a gente poderia almejar mais. Então, o trabalho da Júlia e da Renata em 2019 foi muito importante, né? Para as meninas poderem não perder o foco do que era o nosso objetivo maior na competição, né? Que ia muito além de ganhar e perder jogos. Então, a gente conseguiu manter o time focado e mesmo com as derrotas, né, que vieram em grande número, as meninas sempre entraram em quadro sabendo o que elas precisavam fazer, né? Em termos, não só em termos de jogo, mas em termos da bandeira que elas estavam carregando, né? Do basquetebol feminino do Rio de Janeiro, desse processo de resgate do nosso basquete aqui no estado. Enfim, tem uma série de outras questões que são mais importantes para nós. E a gente conseguiu, né, com o apoio do trabalho da Renata e da Júlia, manter isso o tempo inteiro claro, né? E os objetivos estavam bem definidos. E muitos deles não passavam pelo resultado final da partida, né? Então, mais uma vez, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que foi fundamental. Assim como eu diria, já antecipando, que talvez a figura mais importante no processo no ano passado tenha sido a Júlia. Por conta de toda a situação que aconteceu, a gente ficou em possibilidade de treinar, então nós, né, os outros profissionais da comissão técnica, que dependem mais da quadra para poder trabalhar, a gente não tinha muito como fazer o trabalho. A gente conseguiu ainda fazer algumas reuniões por Zoom e mostrar, né, vídeos de jogos, situações e tal, mas o treino efetivamente ficou impossibilitado. A única atividade que não parou durante todo o ano foi a psicologia. A Júlia tinha as reuniões dela com as atletas semanalmente e num momento mais importante ainda, porque não era só a questão esportiva, era, né, tudo que estava acontecendo no mundo, o receio, a ansiedade e tudo mais que passou pela cabeça e passa pela cabeça de todos nós num momento como esse que a gente está vivendo.
Então, eu, né, sempre vou brigar nas equipes onde eu estiver, eu sempre vou brigar como eu briguei na LSB para a gente ter a presença do psicólogo, da psicóloga, né, do trabalho de psicologia. Então, eu briguei para a gente ter em 2019. Falei, poxa, a Vencer, né? Falei, a Vencer faz uma parceria, a gente faz a psicologia através da Vencer. Tanto a Renata quanto a Júlia são psicólogas da Vencer, já trabalho com elas há muito tempo. E aí, em 2020, a Renata, infelizmente, não pôde estar conosco por conta de outros compromissos profissionais, mas eu briguei muito para que a gente mantivesse a Júlia na comissão técnica. E, felizmente, a gente conseguiu manter a Júlia e conseguiu mantê-la de novo esse ano. E eu tenho, assim, para mim, acho que hoje, para as outras pessoas também, que talvez não tivessem tanto contato com o trabalho da psicologia, eu acho que todo mundo percebe hoje o valor e a importância desse trabalho, né? Eu sempre soube da importância dele, mas acho que hoje todo mundo percebe. Acho que o Marcos percebe muito claramente, o Guilherme percebe muito claramente, a comissão técnica toda percebe, as atletas valorizam muito esse espaço. Então, isso contribui de uma forma assim, inquestionável. Não, incrível. Você até me deu um gancho aí que eu vou aproveitar para trazer essa pergunta agora, não depois. Você fala de levantar bandeiras, de trazer o Rio de Janeiro de novo no topo. Lembrando que Mangueira já foi campeã e é uma escola tradicional. Para quem não acompanha tanto basquete feminino, Rafa Monteiro, Clarissa, entre outras atletas, passaram pelo Mangueira e também até passaram pelo Guilherme Voz, pelo próprio Guilherme Voz. Uhum. Você fala dessa bandeira e uma das coisas que me incomoda, e agora eu posso falar, porque eu estou do outro lado, não estou dentro da equipe, talvez essa não valorização de atletas fora do eixo São Paulo e Sul, vamos dizer assim. O Rio de Janeiro, eu via muito que as jogadoras eram deixadas de lado. Ou as meninas eram obrigadas a sair do Rio para poder serem valorizadas fora do estado. A Tainá é sensação para muitos agora. Mas a Tainá está jogando há anos no NBR e ninguém falava nada. A Mayara também é a mesma coisa. A Rayane é a mesma coisa. Tipo, elas não melhoraram, elas não viraram jogadoras em um ano. Elas são jogadoras há 3, 4 anos, 5 anos. É que ninguém olhava para elas. Tainá teve que ir para São Bernardo para poder ganhar um destaque, vamos dizer assim. E ela é muito boa, obviamente, também tem o trabalho dela, para ganhar esse destaque. Na sua opinião, e aí assim, o Zaremba, fora treinador LSB, tá? O Zaremba que acompanha o basquete feminino no Rio de Janeiro. Você concorda que talvez falte esse olhar das equipes fora do estado com o Rio de Janeiro e fala assim, olha, ali também tem valor, ali também tem boas jogadoras? Ou você acha que não? Você acha que é uma coisa que, olha, aqui a gente não está conseguindo crescer mesmo e por isso que a gente não tem oportunidade? Olha, Felipe, eu acho que a gente viveu momentos diferentes, assim, desde que eu ingressei no basquete feminino, e lá se vão mais de 20 anos, eu acho que a gente viveu épocas muito diferentes. Então a gente viveu um momento, eu tive a felicidade, né, de viver um momento no basquete feminino aqui do Rio que foi muito, muito, muito bom, no sentido de a gente ter muitas equipes disputando as competições de base, muitos talentos sendo revelados. A gente ia para as competições nacionais, né, os campeonatos brasileiros de base, e sempre estava brigando, geralmente era São Paulo, né, afinal Rio-São Paulo, Rio-São Paulo. Conseguimos ganhar, né, ninguém nunca tinha conseguido fazer isso, a gente conseguiu derrotar São Paulo numa final de brasileiro de base. A geração da Clarissa, né, fomos campeões brasileiros em 2006, a Clarissa era a nossa pivô naquela equipe. Em 2003 a gente quase repetiu esse título numa seleção que tinha Rayane, Mayara, era essa geração. A Tainá, infelizmente, nesse ano, jogou por São Paulo, porque ela estava em São Paulo, então ela jogou o brasileiro por São Paulo. A gente tinha a opção de convocá-la pelo Rio, o que talvez até inviabilizasse a participação dela na competição, né? Tipo, ela poderia não jogar por nós, mas a gente poderia tirar ela do time de São Paulo. Obviamente, a gente não fez isso. E acabou que a final foi Rio e São Paulo e a Tainá foi decisiva para que o título fosse para São Paulo. A gente chegou muito perto, a gente perdeu nos últimos segundos, um jogo decidido nos detalhes. E essa geração de Rayane, Mayara e tantos outros talentos que o Rio de Janeiro revelou. Mas durante muito tempo, né, existia isso que você falou, as jogadoras do Rio elas precisavam ir para fora do estado. Precisava ir para São Paulo, e isso para ter uma oportunidade de repente de ser convocada para uma seleção brasileira, de serem lembradas por uma convocação. Depois os campeonatos de base aqui no Rio começaram a diminuir o número de equipes participantes, os campeonatos brasileiros de base deixaram de acontecer, então para você observar as meninas ficava até mais difícil, porque técnicos de fora do estado não tinham tantas oportunidades de ver as atletas do Rio em ação.
E aí, quando a gente vê, outro dia eu estava conversando com as meninas sobre isso. É muito legal a gente ver hoje essa equipe. Eu fico muito feliz de fazer parte desse processo. Eu sou muito grato à direção da LSB e às atletas por elas estarem topando e me dando a oportunidade de estar do lado delas nesse processo. Porque a gente vê uma equipe, óbvio, a gente tem jogadores que vieram somar a equipe, que vieram de outros estados, até de outros países. Mas a gente tem uma base de atletas que foram formadas no Rio de Janeiro e que a gente vê, né, quando vão para fora, como a gente teve recentemente, né, a Maiara indo jogar o Paulista por Ituano, a Rayane, que foi jogar o Paulista por Catanduva, e essas minha Maria já jogou fora do estado, Tainá, né? E a gente vê, né, nessa experiência recente da Maiara e da Rayane, elas não tiveram muita oportunidade de jogo, né, de entrar em quadra. E eu que vim acompanhando, porque elas vinham treinando com a gente, né? A Rayane está com a gente desde 2019 no projeto. E ano passado a gente teve um período de treinos curtos, mas eu via a Rayane, eu já conheço a Rayane e a Maiara desde categoria de base, fui em brasileiro de base com elas, eu sei do potencial dessas duas meninas em particular. E eu vi elas vivendo essa experiência do Campeonato Paulista e elas não tendo tanta oportunidade, tantos minutos em quadra. E eu daqui ficava olhando e falei assim, poxa, mas será que elas não poderiam ajudar? Será que elas não... Porque eu conheço o jogo delas, eu sei que elas poderiam ser úteis, mas elas não tiveram tanta chance. Então a gente vê hoje essas duas atletas em particular, né? Óbvio que são todas, mas essas duas em particular, que não tiveram tantas oportunidades, elas começam as partidas, né? Têm começado os jogos com a gente, têm tido uma minutagem alta, têm contribuído significativamente. Então acho que às vezes assim, é uma oportunidade que falta, é alguém que acredite, alguém que dê a chance, né? Elas estão tendo essa chance e elas estão aproveitando essa chance, né? Então mostrando que elas têm basquete. Então isso eu acho que é o ponto mais legal para mim, assim, Rafael, particularmente, de olhar e falar, cara, a gente está conseguindo fazer uma participação tão interessante com atletas que, de repente, em outras equipes, não é nem que elas fossem coadjuvantes, às vezes elas eram figurantes. E aqui elas estão tendo chance de ser protagonistas e elas estão conseguindo assumir esse papel, né? Isso é muito bacana. A gente vê o potencial do basquetebol feminino do Rio de Janeiro. Infelizmente, quando eu falo da bandeira, do resgate do basquete feminino, é porque de uns anos para cá, realmente, eu mesmo vivi esse processo sempre disputei categoria de base, de 2001 até 2014, 2015, a gente sempre esteve em todas as competições de base. E chegou um momento que começou a ficar muito difícil recrutar atletas, recrutar meninas, atrair as meninas para o basquete. Então começou a minguar. A gente começou a ter cada vez menos equipes disputando. Você não tem reposição. Então quando a gente aposta na equipe adulta como uma chance de trazer meninas para o basquete, né, das meninas mais novas olharem e terem vontade, porque estão vendo, né, aquela equipe e tem um espelho, tem uma referência. A gente vê hoje, né, as escolinhas da LSB, que a gente começou esse ano, e agora, infelizmente, paramos de novo por conta da pandemia, mas a gente começou e rapidamente a gente montou um grupinho lá de 8 meninas, né, dos seus 9, 10, 11 anos, e que vão ser o futuro do nosso basquete, né? Juntamente com as atletas que estão na Mangueira, que nunca parou. Felizmente, a gente tem esse projeto da Mangueira que conseguiu sobreviver, enquanto outros não conseguiram. A Mangueira consegue sobreviver, então a gente precisa de mais pessoas, mais meninas. E aí a gente aposta que tem muito talento no Rio de Janeiro. Tem muito talento no Rio de Janeiro. A gente só precisa conseguir encontrar essas meninas e atraí-las para o basquete. E a gente vai ter outras Tainás, e outras Maiaras, e outras Rayanes, e outras Adrieles, e enfim, não quero deixar ninguém de fora, Carol França, Amandinha, que infelizmente está aí lesionada, não está podendo participar da competição por enquanto, mas que é um super talento, né? Ju Ribeiro, que está aí há anos também ralando e lutando pelo basquetebol feminino do Rio de Janeiro, né? E tantas outras, acho que eu não deixei de falar nenhuma das cariocas. Espero não ter deixado de falar nenhuma. Maria, né, que eu já tinha falado. Espero não ter deixado de falar nenhuma das cariocas. Sem, obviamente, também deixar as que são de fora do Rio. Mas pensando no basquetebol feminino no Rio de Janeiro, na base do Rio de Janeiro, olha quanto talento a gente revelou. Isso sem falar de que não estão na nossa equipe, porque você já citou alguns nomes, né? Rafa Monteiro, Isabela Ramona, que vão jogar a LBF. Eu não sei se a Clarissa vai jogar. A Érica, né, também, que é um super craque. Joyce, que agora está se recuperando de lesão, mas também, né, surgiu lá em Cachoeira de Macacu. Então tem muito talento que o Rio de Janeiro revelou e que, né, foram para outros estados, para outras equipes, e a gente está agora tentando resgatar isso também, né, de trazer essas meninas de volta, repatriar essas meninas para virem defender o Rio de Janeiro nas competições nacionais e internacionais. Maravilhoso, maravilhoso. E estão representando bem. Rio de Janeiro hoje é um dos líderes, né? Está dividindo liderança
na LBF, também vai disputar campeonato nacional, então acho que é uma boa representação. Vamos voltar agora para a LSB e para essa temporada. O time se mantém, a base, vamos dizer assim, a base se mantém, mas vocês trazem a Marquita Daniels, a Geneca, para poder ajudar. A Júlia também vem de fora, a Citoli já estava na outra temporada, posso estar esquecendo de alguém aí, mas... Nazinha, isso, boa. O time agora tem uma sede, não é mais em Deodoro, antes se jogava, vai para Mesquita. Quando muitas pessoas viram essa movimentação, falam assim, será que esse time vai render o que se espera? Na verdade, a Sodier Doces, uma empresa grande, ela aporta mais dinheiro, investe mais na equipe. E esse investimento gera resultado. Vocês começam a ganhar jogos. Primeiro pensamento das pessoas, e muitos torcedores também, está ganhando jogos porque está sendo no Rio e é um calor grande de Mesquita, e por isso que estão ganhando, ou algo do tipo. Que para mim é uma desculpa bem medíocre, para ser bem sincero. E aí vocês viajam e vencem. Simplesmente Sampaio Correia, com Débora Costa estreando pelo Sampaio. Como você avalia esse início de temporada de uma forma mais racional? Imagino que a empolgação, principalmente das atletas, de todo mundo, é alta. Mas a gente também tem que entender que a LBF tem uma coisa diferente do masculino, né? Muitas atletas que jogam na Europa estão vindo agora. Então, muitas equipes também começam a se reforçar agora. O Ituano, quando vocês enfrentaram, não tinha a Lana, por exemplo. Então, algumas mudanças acontecem. Como você avalia esse início de temporada da LSB? Então, Felipe, eu acho que, primeiro, vou tentar seguir aí os pontos que você levantou. A mudança de sede, né? Eu acho que isso tem uma importância muito grande. Óbvio, é maravilhoso treinar e jogar na Arena de Deodoro, que é, né, um ginásio olímpico incrível. Mas a ida para Mesquita traz para nós uma possibilidade de ter uma casa, né? E ter uma casa é algo muito importante. Então, a gente passou a poder treinar em mais quantidade, né? Ter mais treinos na semana, porque a gente tem um ginásio que está ali à nossa disposição. Então, a gente passou a treinar mais, o que, né, a evolução técnica das atletas. A gente tem consciência, a gente tem um caminho muito longo pela frente, tem muita coisa para melhorar, o que é bom, o que não é ruim, é bom, porque a gente vê uma margem muito grande de melhora pela frente. Mas a evolução das atletas é nítida, porque simplesmente pelo fato de que a gente está podendo treinar mais. Então isso tem um impacto na parte técnica, isso tem um impacto na parte física, isso tem um impacto na parte tática. Isso já é um ponto muito positivo. Então a mudança para a Mesquita foi muito positiva para nós, em vários sentidos. Em relação à equipe, né, eu acredito, né, que em 2019 a gente, iniciando o projeto, a gente tinha essa ideia de montar uma equipe com atletas só do Rio de Janeiro, que disputassem a LSB. A gente não conseguiu fazer isso, a gente acabou tendo que recorrer a atletas de fora, porque a gente não tinha número suficiente de atletas com disponibilidade, né? A gente fez um levantamento das atletas que a gente gostaria de ter na equipe, que teriam disponibilidade. Infelizmente, algumas que a gente gostaria de ter, é o caso da própria Amanda, que esse ano está com a gente, né? Em 2019 a gente queria ter ela com a gente, mas ela não tinha disponibilidade por conta de outros compromissos. Então, a gente acabou tendo que recorrer a atletas de fora para poder montar a equipe, mas a ideia inicial era, vamos montar uma equipe com atletas aqui do Rio, da LSB e tal. Em 2020, a gente manteve essa ideia de ter atletas do Rio, mas já abriu para trazer, de repente, algumas outras meninas que iam agregar um valor, né? Então, a Jennifer veio com essa ideia, né? Uma jogadora experiente, excelente jogadora, que veio para somar, para trazer a sua experiência. A gente teve, no ano passado, a Domênica não chegou a jogar, mas uma menina que tinha experiência internacional também, tinha jogado basquetebol em universidades dos Estados Unidos. Enfim, começou a ganhar um corpo um pouco diferente. E para esse ano, foi uma surpresa para nós até, por exemplo, a Marquira não estava nos nossos planos, né, inicialmente, sendo muito sincero, eu não conhecia a Marquira. Então a gente começou a ter oferta, né, como geralmente acontece, os agentes começam a procurar e oferecer jogadores e tal. E nessas conversas, de repente, apareceu a Marquira. A Marquira não era uma primeira opção para nós. A gente
a gente estava negociando uma outra atleta com a gente, de repente essa outra atleta não se concretizou, e aí ele apresentou para nós a Marcuíra, a gente não conhecia. E na hora que eu vi, né, alguns jogos dela, tipo vídeos, né, de jogos, highlights e tal, me chamou muita atenção a capacidade defensiva dela. E eu falei, olha, se a gente tiver a possibilidade de ter essa jogadora com a gente, ela se encaixa perfeitamente no que a gente está vislumbrando como, né, forma de jogo, né, a filosofia de jogo. E felizmente a gente teve a oportunidade de trazer. A Jessie, a nossa atleta francesa, né, que as pessoas acho que não conhecem a história, a gente não trouxe a Jessie da França. A Jessie está no Rio de Janeiro, já morando no Brasil há um tempo, e o que aconteceu foi que a gente foi disputar uma competição de 3x3 aqui no Rio, os nossos atletas quiseram participar da competição, a gente montou o time para participar, e a gente viu a Jessie na competição, ela jogou contra nós, e chamou nossa atenção a qualidade dela, o trabalho de pés, e ela estava sem ritmo. Então agora ela já está assim, treinando há um tempo, ela está recuperando a forma física, está recuperando o ritmo de jogo. Então ela tem muita coisa ainda para mostrar. Eu acho que o jogo contra Campinas foi um vislumbre do que pode ser a Jessie. Ela é extremamente inteligente, ela tem um trabalho de pés muito bom, joga muito bem ali no poste baixo, mas também é uma jogadora que consegue abrir, né, e mata a bola. Então foi uma grata surpresa, porque a gente esbarrou com a Jessie, de verdade, assim, a gente esbarrou com a Jessie, a gente fez um convite a ela, poxa, você quer vir treinar, fazer um período de experiência e tal, ela topou, e acabou que ficou, né, e vingou ali com a equipe. E aí, também para nossa surpresa, com o fim da equipe de Sorocaba, infelizmente, né, a gente lamentou muito quando a gente soube que Sorocaba não disputaria a LBF, mas algumas atletas de Sorocaba ficaram disponíveis no mercado. E a gente teve a felicidade de poder trazer a Lorena e a Nazinha para o nosso grupo, né? Que eram posições que a gente precisava, né? A gente tinha uma carência nessas posições e a gente conseguiu trazer. Então, são dois meninos que agregam muito também à equipe. Então, a gente tinha essa filosofia, essa ideia de jogo, e a gente conseguiu trazer peças que viabilizam o que a gente estava pensando, né? Em termos de proposta. E aí, essa questão, assim, eu não vou entrar nessa discussão do calor. É fato, é muito quente mesmo, eu não vou negar isso, é um calor, assim, né, os jogos foram jogados em temperaturas, assim, altas. O masculino, São Luís também estava quente, de repente foi por isso que a gente... Só para abrir um parênteses, o masculino, as pessoas jogam em São Januário. São Januário não tem ar-condicionado. Jogavam também de General Severiano, também não tem ar-condicionado. E ninguém reclamou do calor. É só para abrir esse parênteses, mas pode ir. O que eu estou dizendo, São Luís também estava muito quente, então de repente ajudou a gente. Eu não sei, assim, mas se for isso, Felipe, eu aceito, sabe? Tomara que faça calor em todos os jogos, então, porque assim, para mim, isso não é um problema. O que a gente procura trabalhar com as atletas tá quente para os dois lados, né? Quando a gente chegar num lugar que esteja frio, vai estar frio para os dois lados, então a gente sempre vai usar o frio, né? É isso, a quadra é a mesma para os dois times, as condições são as mesmas para os dois times. Eu acho que, do nosso lado, o que a gente pensa se a gente for focar em elementos externos, como a arbitragem, né? A arbitragem, às vezes, também não ajuda tanto, né, ao andamento da partida. Não estou nem dizendo que prejudica a nossa equipe, não. Às vezes prejudica as duas equipes, mas, enfim, se a gente for focar nisso, ou se a gente for focar na temperatura, são coisas que estão fora do nosso controle. O que a gente procura trabalhar com as nossas atletas o que a gente pode fazer. Isso foi uma coisa que aconteceu, por exemplo, no jogo agora contra o Sampaio. A gente fez um primeiro tempo muito abaixo, de muitos erros, com muita dificuldade de atacar, de pontuar, e assim, a gente entende, é um ginásio que elas não estão acostumadas, o aro é diferente, né? Tem uma série de fatores que efetivamente quem joga sabe que isso interfere. Mas nada disso pode ser justificativa, né? Tudo bem, o aro é diferente, a quadra é diferente, não tem tanto ponto de referência, beleza, mas o que a gente pode fazer a respeito disso? Então a gente vai tentar trabalhar um jogo mais interno, a gente vai tentar encontrar soluções. A arbitragem está marcando todos os contatos. Tudo bem, então vamos jogar com isso, esse é o critério, vamos usar isso a nosso favor, vamos cavar falta, vamos jogar dentro. Então a gente procura se focar naquilo que está mais no nosso controle. E é isso. E pegando outro ponto que você levantou, assim, a euforia, esse lado da euforia, óbvio, as meninas estão... Eu não diria que é felicidade, assim, óbvio que elas estão felizes, mas a felicidade não é a palavra. Eu acho que o que está sendo muito bom para nós é que elas estão ganhando confiança na proposta. Isso é que está sendo importante, porque a gente está tentando fazer algo diferente e, às vezes, até para as nossas meninas, a gente teve que vender. Eu tive que vender. Eu estou, desde 2020, do início de 2020, vendendo para elas uma ideia de jogo, vendendo para elas essa ideia de jogar com muita intensidade, com uma marcação muito forte.
Elas próprias titubearam algumas vezes, achando que de repente não era possível fazer isso. Então, quando você entra em quadro e você começa a ver resultado, isso gera confiança na proposta. Elas começam a confiar mais nelas mesmas. Então, de um jogo para o outro, você sente que, se a gente entrou em 2019 para participar, esse ano a gente entrou, eu falava isso para elas desde o ano passado, a gente vai entrar para disputar a competição, independente de colocação, independente de quantos jogos vai ganhar, isso não é uma questão para nós. A gente não trabalha em cima de vitórias e derrotas. Eu falo para elas sempre, vitória e derrota é consequência de um processo. A gente vai focar no processo. Se a gente fizer as coisas bem feitas, a gente vai ganhar jogos, assim como a gente também sabe que vai perder jogos. A gente não vai ganhar todos os jogos, quem dera, mas a gente vai trabalhar para isso, né, para fazer o nosso melhor em todos os jogos, e quando o nosso melhor for melhor do que o melhor do adversário, esse jogo a gente vai ganhar. E quando não for, né, esse a gente vai perder. Mas a gente tem que fazer sempre o nosso melhor. Eventualmente a gente vai encontrar equipes que vão ter um dia mais feliz, ou são mais qualificadas mesmo, e ok. Mas a gente não vai perder para nós, a gente vai perder para o adversário. A gente não pode perder para a gente mesmo. Então a gente eu comecei a incutir essa ideia na cabeça delas, a nossa comissão técnica, desde o início do processo ano passado. A gente vai entrar para disputar, a gente vai entrar para disputar, a gente vai entrar para participar. Essa página a gente virou, agora é outra coisa. De repente a gente estreia na competição contra o Ituano, vice-campeão paulista, um dos favoritos ao título da competição. Tudo bem, desfalcado, né? Ainda não com a sua equipe completa, mas ainda assim com o Pati, que é jogador de seleção brasileira, com a Joia, que vive um triplo-duplo, né? Uma excelente jogadora, com a Palmira, que tinha metido 9 bolas de 3 no jogo anterior, com a Mari Dias, que é atleta de seleção brasileira. Assim, uma equipe super qualificada. E a gente consegue enfrentar, ainda que a gente não tivesse vencido, mas a gente consegue enfrentar essa equipe de igual para igual, seguindo a nossa proposta de jogo, já seria uma prova, né, para as atletas de que, cara, isso aqui que a gente está propondo para vocês tem fundamento, tem coerência, não é insano, né? A gente sabe o que a gente está fazendo. Quando a gente ganha, isso gera uma confiança muito grande. Então a gente vai jogar contra Santo André, um time com características completamente diferentes, né, com laterais, excelentes laterais, mas laterais que entram no garrafão, jogam de costas para cesta, fortes, né? A Ariadne é muito forte fisicamente, Jaqueline. Os matchups para nós não eram tão favoráveis, porque você colocar a Rayane para marcar uma Jaqueline, a Jaqueline caindo de costas para cesta, assim, é um desafio para a Rayane. A Rayane tem um perfil de marcar fora, marcar, né, externas. Então, como é que a gente vai? A gente preparou a equipe para isso, de repente a gente consegue o resultado, poxa. Aí pegamos Campinas, atual campeão paulista, uma equipe, excelente também. E a gente jogou duro até o fim, né? No fim, deu ali um desencontro e elas foram mais felizes e tiveram mais categoria para fechar o jogo, e isso faz parte. Aí viaja, né? Vamos jogar o primeiro jogo fora de casa contra o atual campeão brasileiro, invicto há quase 2 anos, no seu próprio ginásio e tal, cara. E as meninas foram acreditando que podiam fazer jogo. Então, assim, tem uma mudança de mentalidade que é muito importante, né? Desse acreditar. Você treinar para enfrentar o adversário de igual para igual, não só para entrar em quadra e ver, né, como é que vai ser hoje. Isso é uma diferença que, felizmente, a gente conseguiu fazer virar essa chave. Nesse sentido, esse ano parado em 2020 acabou sendo muito positivo, porque deu tempo para a gente trabalhar, principalmente o psicológico. E essa virada nessa chave e as peças que vieram se juntar a nós também contribuíram decisivamente para essa nova mentalidade, permite que a gente entre em quadra, independente de, né, se a gente não está pensando se vai ganhar, se vai perder, mas independente do resultado, a gente saber que a gente pode enfrentar todo mundo. Mas as atletas estão muito conscientes. Quando terminou o jogo contra o Ituano, óbvio, elas ficaram muito felizes, porque era uma realização aquilo ali. E aí a gente vem passando para elas, a gente não fez nada. A única coisa que a gente fez foi ganhar um jogo, né? O campeonato tem 14 jogos. E aí começa o campeonato de verdade, porque todo mundo está classificado. Então esses 14 jogos da fase de classificação, eles vão servir para definir confronto de playoff, mas o campeonato começa no playoff. Zera tudo e começa o campeonato de verdade. Então a gente tem um objetivo, que está muito claro, né? Elas sabem qual é o nosso objetivo nessa primeira fase. A gente sabe que esse campeonato vai ter momentos diferentes, a gente sabe que o playoff vai ser uma história completamente diferente, né? A gente sabe, por exemplo, que esse jogo que a gente fez no sábado, uma vitória nesse jogo era um resultado muito importante para nós. Se a gente conseguisse a vitória, que felizmente a gente conseguiu, seria muito importante, porque a gente sabe que quando chegarem as jogadoras que ainda não chegaram, né, o Sampaio vai virar uma outra equipe. E eu falo isso com todo respeito aos atletas que estão lá hoje, porque é uma excelente equipe. Só que eles ainda têm uma dificuldade na rotação, o que favoreceu a gente. Mas quando eles tiverem, quando chegar a Rafa, quando chegar a Ramona, a Clarissa tá aí essa dúvida se vem, se não vem, mas
pô, é uma outra equipe. Eles vão ter muito mais rotação, a qualidade vai aumentar muito. Então a gente sabe que essa vitória que a gente teve, de repente outras equipes não vão ter, porque já vão enfrentar o Sampaio completo. O Ituano, a gente pegou na primeira rodada. Como você falou, não tinha a Lana, a Isabela Sangalli não jogou, a Letícia ainda não estava. Quando a gente enfrentar o Ituano de novo, a gente vai enfrentar fora de casa uma outra equipe, completamente diferente. Vai ser muito mais difícil, provavelmente, o jogo. Só que as nossas atletas estão ganhando confiança no processo. Então, e o nosso time também vai evoluir. Né? Eu me arrisco a dizer que o nosso time é um dos que mais tem a evoluir na competição. Eu corro esse risco. A gente tem muita coisa para melhorar ainda. A gente sabe que a gente está muito longe do ideal. Então, as outras equipes todas vão melhorar, mas a gente também vai melhorar. E se as meninas continuarem, né, ganhando confiança, eu acho que a gente vai incomodar, mesmo o Ituano completo, o Sampaio completo, a gente tem condição de incomodar essas equipes. A gente tem condição de incomodar. Então, acho que a gente ainda pode surpreender muito. As pessoas estão muito surpresas com o nosso início de competição. Eu falo para as meninas, né? Talvez o jogo contra o Ituano, ninguém fora ali do nosso vestiário acreditasse que a gente pudesse ganhar o jogo. Talvez ninguém acreditasse, né? Mas a gente acreditava. E eu falo para elas, não faz diferença outras pessoas acreditarem. Assim como também não faria diferença se todo mundo acreditasse e a gente não. É a gente que tem que acreditar, né? Se os outros acreditam ou não, isso não deveria mudar nada para nós. A gente tem que fazer um trabalho, trabalhar para melhorar de um jogo para o outro, como eu acredito que está acontecendo. Eu acho que o final do jogo contra o Sampaio foi uma grande prova a gente teve uma dura lição contra a Campinas, foi doído, mas a gente aprendeu uma lição importante. As meninas tiveram muito mais consciência para fechar o jogo contra o Sampaio. A gente teve uma situação muito semelhante, por sinal. Faltando 6 minutos e pouco, a gente abre uma diferençazinha, o técnico adversário para o jogo e a gente volta. E contra Campinas a coisa desandou. E contra Sampaio a gente conseguiu aumentar a diferença, né, e levar para 15 pontos no final. Então acho que se a gente não tivesse vivido o que a gente viveu contra Campinas, talvez a gente não tivesse tido a mesma tranquilidade no final do jogo contra Sampaio. E eu falei para elas, tem coisas que a gente acelera o processo de aprendizado, tem coisas que dá para acelerar, e tem coisas que só a quadra ensina. A gente vai ter que tomar umas pancadas, a gente vai ter que tomar uns tombos. Isso faz parte do processo de amadurecimento delas, né, da equipe, nosso também, comissão técnica. Porque eu também sou um estreante como técnico na LBF. Então a gente está todo mundo aprendendo junto. Mas eu acho que a nossa força está nessa coisa do grupo, né? Está todo mundo imbuído de um mesmo espírito, de uma mesma filosofia. E aí, para quem está acompanhando o processo, para quem não sabia, né, o que a gente não tá vendo o dia a dia dos treinos, não está sabendo o que a gente está fazendo, de repente chega a equipe e fala assim, caramba, o que é isso, né? Que time é esse do Rio e tal? A gente sabia que a gente podia fazer o que a gente está fazendo. A gente sabia disso, né? Óbvio que, pô, eu não projetaria, com toda sinceridade, se me perguntasse, 4 jogos, quantas vitórias, quantas derrotas, eu nem me atreveria a fazer essa projeção, não me atreveria a fazer. Eu diria, cara, eu não estou pensando nisso, a gente vai fazer o melhor que a gente puder, né? E vamos ver o que acontece. Mas hoje, se a gente olhar para trás, a gente poderia estar com 4 vitórias. A gente poderia estar com 4 vitórias no momento. A gente poderia estar invicto na competição. Porque a gente teve a oportunidade contra Campinas, que a gente não conseguiu aproveitar. Mas a gente teve. Então, é muito bacana você ver algo que você já tinha visualizado e eu falei para elas que isso que vocês estão vendo acontecer agora, eu já tinha visto isso há tanto tempo. Na minha cabeça, eu já estou vendo isso há tanto tempo. E é muito legal você ver quando isso acontece na prática. Que meio que comprova que, peraí, o que a gente está propondo faz sentido. O que a gente está propondo tem fundamento. Né? Vamos seguir trabalhando, vamos corrigindo os erros. Tem um monte de coisa para corrigir do jogo de Sampaio. A gente vai corrigir e a gente vai virar a página e vai pensar em Blumenau, né? Que é um adversário completamente diferente de todos os outros que a gente enfrentou até agora. Então a gente vai estudar Blumenau, vai passar para o que tem que ser passado e vai se preparar para jogar contra elas. Sim. Você acha que o maior desafio dessa temporada deve ser realmente fechar jogos e esse trabalho, quando tem que respirar, fala assim, olha, o garrafão está lotado, não estão deixando a gente entrar, então é controlar o tempo, porque assim, o que eu vi muito nos primeiros jogos claramente o jogo de alta intensidade, e tá certíssimo, você tem jogadores para isso, você tem que aproveitar, enquanto outras atletas não se prepararam fisicamente ou não é um problema da LSB. Vocês aproveitam isso muito bem. Faltava o que você mesmo falou, até contra o Campinas. Faltava esse momento de saber fechar o jogo. Saber ter, assim, olha, agora só não dá para correr. Porque um ataque desperdiçado é uma bola que você dá a chance para o adversário. E esse trabalho agora de rotação. Você acha que esses podem ser
um dos desafios da LSB nessa temporada é porque a gente também está falando de meninas jovens, né? Não tem muitas jogadoras experientes. Então, às vezes, abre 20 pontos de vantagem e aí se empolga. Você acha que esses são um dos maiores desafios dessa temporada? Eu acho que a gente tem vários desafios, né, Felipe? Tem muitos desafios, mas tem esse ponto, né, que você tocou. Eu acho que a gente não pode perder de vista, isso não é uma desculpa, mas a gente não pode perder de vista que a gente tem o time mais jovem da competição. A nossa equipe é a mais jovem da competição. E a gente tem meninas que não é só uma questão de idade, né, de serem jovens de idade cronológica. São meninas que não tiveram muitas oportunidades de estar nas situações que elas estão agora. Então, quando você vai para um jogo contra Campinas, e você tem do outro lado uma Babi, que é uma atleta super qualificada, super experiente, você tem a Carla, né, que tem, sei lá quantas Olimpíadas nas costas, né, tipo, uma bagagem enorme. Você tem jogadoras, a Mayla, né, jogadoras com muita bagagem, com muita experiência. Isso tem um peso, isso tem um valor, né? Então, tem alguns momentos que o nosso time tem que aprender muita coisa ainda nesse sentido de leitura. É uma coisa que eu tenho conversado muito com as meninas. Leitura dos momentos da partida. Teve um momento, até acho que pegaram na hora que eu falei isso no jogo lá contra o Sampaio. Teve uma hora que eu falei com elas num pedido de tempo, eu acho que eles estavam filmando nesse momento. Não sei se isso foi na transmissão, mas eu falei, a gente vai jogar com inteligência, mas não vai jogar com medo. A gente não pode confundir. E uma coisa que a gente tem falado muito a gente vai jogar com velocidade, mas não vai jogar com pressa. Né? Ser rápido, jogar com velocidade não é jogar acelerado com pressa. A gente tem que ter uma leitura melhor. Qual é o momento de definir rápido, qual é o momento que não é para definir rápido. O momento do jogo, tem bolas que de repente, como a gente teve uma situação no jogo contra Campinas, que a gente teve uma bola que foi decidida já no momento ali no fim, uma bola que foi decidida rápida, que cabia, que era uma boa chance de 6, que cabia aquela definição rápida, mas talvez não naquele momento. Naquele momento talvez valesse mais a pena trocar aquela definição rápida por uma definição mais para frente, que talvez nem pintasse uma oportunidade tão boa, mas valia a troca, né? De valorizar aquela bola, de valorizar aquele momento que a gente estava à frente no placar. Então essa leitura a gente ainda tem que melhorar. Só que eu acho que isso vem com bagagem, com experiência, com maturidade, né? É um processo. São jovens, né? Eu acho que do jogo para o jogo contra a Sampaio já teve uma mudança muito grande nesse sentido. Foi assim, a curva de aprendizagem delas está muito rápida, o que é muito positivo. Só que eu acho que a gente oscila, né? Como qualquer equipe jovem oscila. E a gente tem que entender isso também. Tem momentos que a gente vai oscilar. A gente, infelizmente, ainda não está no ponto de fazer um jogo 40 minutos em alto nível, assim, né? A gente está longe ainda desse lugar. A gente tem oscilações, a gente tem momentos brilhantes e a gente tem momentos que a gente olha e fala assim, caraca, é o mesmo time, né? A gente sabe disso. E a gente está trabalhando para tentar diminuir esses momentos, né? Essas oscilações, diminuir esses momentos ruins, aumentar os momentos bons. Mas uma coisa que é assim, uma proposta nossa e que não vai mudar é essa questão da intensidade. Porque, como você falou, a gente tem as jogadoras para isso. Né? A gente tem um time leve que a gente perde em algumas situações. Então a gente não pode permitir que essas situações aconteçam. O jogo de meia quadra, o jogo ali, né? Tipo, para nós ele não é tão interessante. A gente perde nessas situações. A gente tem um time leve, a gente está fazendo uma opção de jogar só com uma jogadora, né? Uma opção, né? Jogar com uma jogadora só mais pesada, sendo que essa jogadora é a Jessie, que nem é uma 5, né? A Jessie facilmente jogaria como 4, mas é uma opção que a gente está fazendo. Isso tem um custo, né? Tem um custo. A gente tem que criar situações e estratégias para a gente não pagar um preço muito alto por essa opção. A gente tem que fazer com que o adversário pague, né? Então, é o que eu tenho falado para elas. A gente vai tentar forçar o adversário a jogar o jogo que a gente quer. A gente não pode deixar o adversário ditar o jogo. A gente vai tentar ditar o jogo que a gente quer. E a gente fez um levantamento e viu que as rotações no Campeonato Paulista, né, da onde vem a maior parte das equipes, as rotações das equipes de forma geral é de 7 ou 8 jogadoras. Então é curto. Então, por que eu... É uma rotação curta. E assim... E eu acho que eles têm peças para rodar mais, mas por opção, às vezes, né, filosofia dos treinadores e tal, eles usam uma rotação encurtada, menor. A gente está com uma proposta de uma rotação extensa, né? Vamos rodar todo mundo, vamos rodar as 12, se possível. E a gente está apostando em tentar manter uma intensidade alta e se beneficiar disso no final do jogo. Eu acho que foi um pouco o que aconteceu contra a Sampaio, né? A gente ficou ali naquele jogo perto, né? Um jogo amarrado, difícil, mas no fim, eu acho que prevaleceu uma vantagem física. Porque a gente conseguiu sustentar e na hora que elas finalmente cansaram,
a gente conseguiu construir ali uma diferença. Então tem uma proposta aí, né? Não é correria pela correria, tem uma proposta, tem estudo, né? Tem um que fazer isso. E felizmente está dando resultado, né? E vai obrigar as outras equipes a se prepararem para jogar contra isso. Né? Não sei o que isso vai ocasionar, né? O que isso vai ocasionar, mas a gente vê que contra nós todo mundo está tendo que rodar mais o time. Né? Se a gente for ver até agora, os adversários tiveram que rodar mais o time, tiveram que usar o banco, E aí é interessante para todo mundo. Acho que o basquete feminino ganha. Todo mundo ganha. As meninas que não estão entrando tanto podem entrar, né? Todo mundo ganha com isso. Então, que bom, né? Que bom. Verdade. Cara, pra gente... Tá quase chegando no final do nosso papo, para não te prender também por muito tempo. Penúltima pergunta você fala justamente de, a gente tá obrigando os outros times a rodarem. Talvez seja bom pro basquete feminino. Essa intensidade é uma coisa que eu também não via no basquete feminino há muito tempo. Você tinha algumas jogadoras pontuais, com alta intensidade, mas um jogo coletivo de 3, 4 atletas, jogando com small ball, né, praticamente, como você disse, a Jess não é uma 5, né, não é a Lohane como tinha naquela temporada de 2019. E você tem que pensar, eu não posso dar rebote pro time adversário, porque a Jess talvez não vai ganhar da Erika no alto, por exemplo. Mas toda essa mudança no basquete brasileiro chama também a atenção, talvez, para um nível de seleção brasileira. E assim, pelo que eu estou ouvindo de boas fontes, que é a troca de mensagem com o Zé Neto. Vocês conversam bastante, até para poder trocar a mesma informação. Eu acho que até é ideal mesmo pro Neto, treinador da seleção brasileira. Ele tem que entender o que está acontecendo aqui no Brasil, já que ele está na Angola agora. É um sonho do Zaremba chegar como assistente técnico da seleção brasileira? Vamos lá, Felipe. Então, de fato, assim, o Neto é uma pessoa fora de série. Eu não conhecia, assim, pessoalmente o Neto, né? Enquanto ele estava mais no masculino, eu acompanhava, sempre acompanhei o trabalho dele, sempre achei ele um excelente profissional, mas não conhecia o Neto pessoa. E quando eles tiveram aquele período de treinos aqui no Rio, o primeiro, né, preparando para o PAN, que eles fizeram os treinos abertos para os técnicos, eles tiveram aquele primeiro grupo de estudos, que poucos técnicos, né, infelizmente poucos técnicos puderam comparecer, mas eu tive a oportunidade de acompanhar. Então eu acompanhei os treinos, tive a oportunidade de me reunir com a comissão técnica, né, ele, o Virgil Camargo, o Diego, que é outro profissional incrível, né, toda a comissão. E eles passavam para nós o trabalho que eles estavam fazendo. E num primeiro momento, olha a audácia, né? Eu me identifiquei muito com algumas coisas que eu ouvi. Porque, assim, era uma coisa que eu pensava e eu tentava implementar na minha realidade aqui, né? Você acompanhou alguns jogos das equipes da Vencer. E, assim, o que eu hoje, junto com a comissão técnica, eu não posso deixar de falar do Space, do Léo, do Fábio, da Júlia, da Catarina, do Vitinho, assim, toda a comissão técnica que está ali junto com a gente no processo. Mas o que eu levei de proposta para a comissão técnica e para as atletas é o que eu já fazia nas minhas equipes da Vencer, que você acompanhava ali nas competições de LSB. Que era uma proposta de um jogo de muita variação defensiva, muita intensidade, né, um jogo de velocidade. Eu sempre tive que jogar meio que um small ball, porque eu nunca tive nas minhas equipes. Só mais recentemente, nos anos de LSB, eu ainda tive Alice, né, Marley, Érica. Mas eu nunca tive na base, eu nunca tive um time com pivôs dominantes. Então eu tive que aprender a jogar sem pivôs. Né? E aí você falou, poxa, de repente vai disputar um negócio, vai perder e tal. Eu vivi uma experiência quando eu estive nos Estados Unidos, na universidade que eu trabalhei lá, que eu era assistente técnico. A gente estava tendo muita dificuldade num jogo por conta disso. Nosso time era fisicamente, né, era mais frágil, né, era mais baixo. E aí, num pedido de tempo, a gente estava 20 pontos atrás no jogo, num pedido de tempo, a técnica virou para mim e falou assim, o que a gente faz? A gente não consegue jogar, se a gente não tem a bola, a gente não tem como jogar, porque a gente não pegava rebote. E eu me lembrei de um jogo de sub-13, uma final de sub-13 que eu tinha feito aqui com o meu time, que era todo mundo de 1,5 m, contra o time do Fluminense, que era todo mundo de 1,80 m para cima. Eu falei, cara, como é que você joga? A gente marcou a quadra inteira, o tempo inteiro, porque a filosofia era, se eu não posso pegar rebote, não pode ter rebote. Né? Tipo assim, a minha filosofia era essa. Sim. Se eu não vou pegar o rebote, então nós não podemos arremessar. A gente tem que roubar a bola antes de nós arremessarem. E a gente conseguiu ganhar um jogo. Um time que era impossível. A gente tinha perdido os dois jogos da fase de classificação de 40 pontos de diferença. E a gente conseguiu ganhar um jogo delas. Porque a gente montou uma estratégia. E foi o que eu falei para a técnica lá. Eu sempre tive equipes mais baixas do que o adversário. Sempre joguei sem pivô dominante. O que eu faço é acelerar o jogo. E se a gente tentar mudar a defesa?
Aí a gente mudou, começou a marcar uma defesa mais alta e tal, tiramos a diferença, levamos o jogo para prorrogação, assim. Então, isso é uma coisa que eu me acostumei a jogar, né? Assim, com uma proposta de jogo de mais intensidade, de muita marcação, de preencher espaço, ocupar espaços, tentar tirar o adversário da zona de conforto, chegar no ataque jogando, criando desconforto, né? Eu nunca fui muito adepto de jogada. A gente tem as jogadas, a gente tem as nossas jogadas para quando a defesa está montada e tal. Mas eu falo para elas, a gente tem um sistema de jogo. A gente tem um sistema de jogo ofensivo. E eu falo para elas, eu gostaria que a gente jogasse 95% do jogo no sistema. Os outros 5% a gente vai pedir jogada, quando precisar. Né? Tem uma defesa montada ali, jogada. Mas a maior parte do tempo é um jogo de leitura, de conceito, de desequilíbrio, de ocupar espaço, de muito corte. Né? Então a gente está preparando elas para isso. Elas estão ainda assimilando essa proposta, porque muitas cresceram, né? Acostumadas a, tipo, chega a armadora, canta uma jogada, você faz um bloqueio aqui, faz um bloqueio ali. Não um jogo de tanta leitura. A gente está tentando mudar um pouco essa percepção do jogo. Então, quando eu fui nessas reuniões da seleção, eu ouvi o Neto falando coisas que eu pensava. Né? Ele falou assim, a ideia de chegar jogando, de jogar em transição. Aí eu comecei a assistir os jogos e ver a variação defensiva. É uma coisa que eu gostava de fazer também, que a gente vem fazendo, né? Tipo, tem uma defesa que, depois do lance livre, de repente mudou a defesa, depois de tempo, de repente mudou a defesa. Agora eu posso falar isso, porque os jogos estão todos aí filmados, a gente não tem mais que esconder nada. Mas a gente estuda os adversários, a gente pensa, de repente vou fazer essa defesa aqui quando voltar de tempo, essa defesa para tentar quebrar ritmo, para tentar mostrar uma coisa diferente para o adversário, deixar ele meio que, né, sem saber o que vai acontecer, se prepara para uma coisa, acontece outra. Eu sempre acreditei nisso e sempre joguei assim. E eu comecei a ouvir isso do Neto, né, da comissão técnica da seleção, falei, cara, que legal, cara, o que eles estão propondo. E eu lembro que eu falei, até outro dia conversando com o Neto, eu falei isso para ele, eu falei, Neto, não sei se você vai lembrar, mas eu falei para vocês, né, naquelas reuniões, eu falei, cara, eu acho muito legal o que vocês estão propondo, que bom que vocês estão trazendo essa filosofia para a seleção feminina. E eu torço muito para que as meninas comprem essa ideia, porque senão não adianta, né? Você pode ter o plano tático mais genial e mais mirabolante do mundo. Se as atletas não estiverem dispostas a executar, não vai acontecer. Então, mais uma vez, eu agradeço às nossas atletas, porque a gente vem com uma proposta que, se elas não comprassem, não aconteceria. Elas estão comprando a ideia, né, de fazer um jogo que é desgastante pra caramba. É muito desgastante, porque a gente está o tempo inteiro jogando numa intensidade, querendo jogar numa intensidade alta, defendendo o quadro todo, o tempo todo, jogando no ataque em velocidade, com muita movimentação, você nunca está parado. Então é cansativo, é desgastante, né? Exige muito da preparação física, o Fábio está fazendo um trabalho maravilhoso, e a gente não tem como estar com muita rotação. Então, quando você fez a pergunta do Neto, né? O Neto é um cara espetacular, que eu não conhecia, né? Eu passei a conhecer a pessoa, o Neto é um cara espetacular. E eu percebo no Neto um interesse genuíno de alavancar o basquetebol feminino. Assim, eu vejo muita verdade no trabalho deles. Então, eu vejo uma preocupação do Neto, porque assim, o Neto criou um grupo no WhatsApp e reuniu todos os técnicos que estão trabalhando na LBF para trocar ideias. Esse movimento acontece, não é uma coisa comigo. Eu acredito que ele faça isso com todos os técnicos, né? Que ele troque mensagens, procure saber e tal. Eu acho que é uma coisa com o Rafael, né? Só que, assim, eu fico muito feliz de perceber que ele está acompanhando, né? Não a nossa equipe, mas que ele está acompanhando o processo. Sim. E sempre ele manda uma mensagem depois do jogo, e aí, pô, tudo bem, pô, parabéns e tal. Depois do jogo contra Campinas, né? Ele procurou saber como eu estava, porque eu fiquei, né? Perder nunca é bom, né? Ainda mais quando você vê um teve chance. Eu fiquei muito incomodado com a derrota, demorei a digerir. Ele sabe disso, né? Também, porque ele deve ter vivido muitas vezes a mesma experiência. E ele me perguntar se estava tudo bem e tal. Então, acho muito legal ter a oportunidade de ter uma linha direta e poder conversar com ele, com o Virgil, com o Camargo e com todos os outros técnicos. Porque, assim, também não é só ele, né? Outros também vêm falar. E aí, respondendo a tua pergunta sobre seleção brasileira, Felipe, eu vou te ser muito sincero, assim, nunca foi um projeto muito claro na minha cabeça, né? Eu nunca trabalhei com basquete pensando, poxa, eu quero ser o técnico da seleção brasileira um dia, eu quero pegar uma... Né? Mas com a saída do Virgil para a França, assim, com a saída do Virgil para a França, vocês, vamos dizer assim, vou pegar uma palavra americanizada, no hype do momento que vocês estão jogando. Porque, assim, na real, se a gente for de forma racional, a LSB não deveria estar onde está hoje. Racionalmente estou falando. Por investimento. Se a gente olhar as outras equipes, o que investem, e o que a LSB, o que a Sodia investe na LSB, o investimento é menor. Então, racionalmente, não deveria estar se equiparando com equipes que investem muito mais, 3, 4 vezes mais. Então, assim,
vocês no hype, vocês rendendo muito bem. Uma equipe que lá atrás era amadora, hoje já não é mais amadora. É uma questão justa. Tipo assim, se o treinador da seleção brasileira nota vocês, começa a trocar ideia, claro, tem também o Camargo, mas com o Virgil fora, por que não o Zaremba na seleção brasileira? Isso aí eu deixo para vocês falarem, Felipe. Eu deixo para o Guilherme, para o Marcos, para vocês. Mas, assim, eu não vou mentir que, obviamente, assim, a nossa participação na Liga Sul-Americana, né, a gente espera muito que a competição possa acontecer e que a gente tenha essa oportunidade, porque, assim, eu já tive a oportunidade de representar o Brasil, não com basquete, né, trabalhando como psicólogo do esporte, com outras modalidades, eu já tive essa oportunidade. Participei do PAN aqui do Rio. O sentimento é indescritível. Assim, eu não sei colocar em palavras o que é, o que você sente de você estar ali representando o seu país. Então, assim, obviamente seria um motivo de muita honra, muita alegria, muita felicidade se um dia eu tivesse uma oportunidade de estar envolvido num processo, e eu não digo nem da seleção adulta, se eu estivesse envolvido num processo de seleção de base, né, eu já ia ficar muito, muito, muito feliz de poder participar de alguma coisa assim. Uhum. Mas eu não tô, no momento, assim, sendo muito sincero, eu não estou trabalhando pensando nisso. Se isso eventualmente acontecer como uma consequência do trabalho, eu não vou negar que, poxa, eu vou ficar muito feliz. Mas eu tô, assim, a missão nossa está muito clara na minha cabeça, né? Qual é a minha missão? A minha missão é levantar essa bandeira que a gente, né, tá lutando por ela desde 2019, é continuar levantando essa bandeira do basquetebol feminino do Rio, é resgatar o nosso basquete aqui, é trazer meninas para praticar o esporte. Essa é a parte mais importante da missão. E a segunda parte é tentar trazer algo, como você falou, né, que a gente não via, não estava vendo muito no basquetebol feminino. A gente está tentando trazer uma proposta que não era tão comum no basquete feminino, de jogo mesmo, filosofia de jogo, para ver se a gente consegue arejar um pouco, né, movimentar um pouco. E aí, nesse sentido, é muito importante a gente ter tido esses resultados. É muito incipiente, a gente está no começo da competição, muita coisa vai acontecer ainda, né? A gente espera que a gente continue nessa crescente, a gente está trabalhando para isso. É muito cedo para falar qualquer coisa, mas a gente sabe que no esporte as pessoas só dão atenção para alguma coisa quando aquela coisa dá resultado. Então, se a gente tivesse feito 4 jogos duros e tivesse perdido os 4, talvez as pessoas não estivessem falando algumas coisas que estão falando. Como a gente ganhou 3, né, e teve chance de ganhar o que a gente perdeu, as pessoas olham assim, caraca, né? E ali, o que eles estão fazendo ali? Né? E aí, que bom, né? Que bom, porque todo mundo está olhando com carinho para o trabalho. Sim. Só que, como diz o meu grande guru também, Bernardinho, quando ele ganha, ele é Midas, e quando ele perde, ele é o pior do mundo. Eu falei isso para as meninas, nós não somos nem os melhores nem os piores. O fato de a gente ganhar não quer dizer que a gente é melhor, o fato de a gente perder não quer dizer que é pior, o fato de ganhar não quer dizer que está tudo certo, o fato de perder não quer dizer que está tudo errado. A gente só tem que continuar trabalhando, né, e manter a cabeça no lugar, os pés no chão e trabalhar. E aprender a conviver com isso também, né? Aprender a conviver com isso também, porque isso faz parte do esporte de alto rendimento. Você ganha, todo mundo te ama. No momento que a LSB tiver 4 derrotas seguidas, muito provavelmente as pessoas que enalteciam a LSB não vão estar enaltecendo, vão estar colocando o LSB lá embaixo. Então, e assim, faz parte. Era fogo de palha. O cavalo paraguaio, por aí vai. Numa competição como essa, que está super equilibrada, é totalmente possível qualquer time ganhar 4 jogos seguidos e o mesmo time perder 4 jogos seguidos. Até é totalmente possível isso acontecer nessa competição. Sim, até porque são visados agora, e a tendência são as equipes olharem com vocês e falar assim, olha, se lá tem intensidade, vamos frear essa intensidade. Vamos dar arremesso para a Tainá de 3 pontos. A Tainá não é eficiente na área de 3 pontos. Então, obviamente, vão ser mais visados. Os jogos vão ser mais difíceis. Assim como a gente faz com todos os adversários, eu acredito e espero que façam com a gente também. Mas eu acho que é possível que isso aconteça com qualquer equipe, inclusive com a gente, né? Tem uma sequência de derrotas. Mas é o que eu falei para elas depois da primeira vitória e repeti depois da segunda vitória. Eu falei, olha, pessoal, depois do primeiro jogo, eu falei, antes do jogo contra o Santo André, eu falei, a gente tem uma responsabilidade maior agora. Né? O que essa vitória trouxe para nós foi uma responsabilidade maior. Porque agora as pessoas já viram e já criaram alguma imagem, alguma expectativa. Então a gente tem uma responsabilidade, não é com os outros, mas é com a gente mesmo, de mostrar que aquilo não foi um lampejo, que aquilo ali é como a gente joga. A gente pode não ganhar o jogo,
mas a gente tem que mostrar o nosso jogo. E felizmente contra Santo André a gente conseguiu implementar o nosso jogo. E felizmente também a gente conseguiu um bom resultado. Contra Campinas, a gente fez o nosso jogo, mas Campinas foi mais qualidade naquele momento. Né? Faz parte do jogo, não tem muito para onde fugir. Sim, mas a gente saiu frustrado com o resultado, saiu incomodado com o resultado, obviamente. Para o treinador é muito ruim, para o técnico é muito ruim. Perder um jogo assim, às vezes é até melhor tomar uma pancada, né? Quando você sabe que você não teve chance, às vezes é até mais cômodo do que você perder um jogo que você fica pensando depois tudo que você podia ter feito de diferente. Né? Naquela hora, putz, podia ter feito aquilo, podia ter aquela troca. Então, assim, o técnico fica, né? A gente fica sem dormir, pensando, pô, cenários que poderiam ter acontecido e tal. Mas mesmo assim, a gente saiu, cara, a gente fez o nosso jogo. Eles só foram superiores, a gente não perdeu para nós. A gente perdeu para o adversário, qualificado. E quando a gente chegou para o jogo contra a Sampaio no sábado, no intervalo eu fui um pouco mais duro com elas, porque me incomodou muito o primeiro tempo, não pelos erros, porque infelizmente a gente sabe que isso faz parte, isso vai acontecer, mas pela postura. Eu falei para elas, eu não tô vendo o nosso time em quadra. Eu não tô vendo o nosso time em quadra. Assim, esse time que tá jogando não é o time que eu tô vendo treinar, não é? Independente de ganhar ou perder, a gente tem que jogar o nosso jogo. A gente vai voltar pro segundo tempo e vai jogar o nosso jogo. E se ganhar, ótimo. Se perder, ok, a gente vai sair de cabeça erguida. E felizmente a gente conseguiu ter uma mudança de postura interessante no segundo tempo, que acabou facilitando no final para nós. É isso que a gente está mirando, né? A gente quer consolidar uma proposta de jogo, a gente quer consolidar um estilo de jogo, criar essa identidade, né? A cultura de basquete aqui nossa. E aí, se vai vir vitória, vai vir derrota, é consequência. A gente sabe que espera, né? A gente continuar trabalhando, vão vir outras vitórias, e a gente sabe que provavelmente vão vir outras derrotas também. E a gente vai ter que saber conviver com isso. Por fim, para encerrar o nosso papo, o que o torcedor da LSB e também as pessoas que estão gostando da LSB nessa temporada podem esperar para os próximos jogos da equipe? Pô, Felipe, primeiro eu quero agradecer muito às pessoas que estão torcendo por nós. Porque a gente tem visto manifestações assim, de carinho e de assim, muito legais. É muito legal a gente ver assim, quantas pessoas estão vibrando com a equipe, pessoas que não acompanhavam basquete e começaram a assistir basquete. O Guilherme estava falando comigo agora na viagem, falando, meu pai nunca foi assistir um jogo meu pai nunca assistiu basquete. Agora ele fica me pedindo os links dos jogos das meninas, que ele assistiu todos os jogos, ele quer assistir os jogos. Então, assim, que bom que... Isso é muito bom, muito bom. E assim, eu não digo por nós, eu digo pelo basquete feminino. É muito bom a gente ter pessoas que estão interessadas em assistir basquete feminino. Porque a gente sabe que não é um produto que tenha tanta adesão, assim, né? As pessoas não compram muito o basquete feminino. Então é muito legal a gente ver pessoas hoje que querem assistir basquete feminino. Então eu sou muito grato a todo mundo que está aí acompanhando os jogos, que está mandando energia positiva, está torcendo por nós. Até mesmo quem está torcendo contra nós, mas que está assistindo, né? Que está valorizando o produto. Isso é uma proposta também, né? Acho que nossa de todas as equipes. É tentar oferecer um produto cada vez melhor para que as pessoas consumam esse produto, que é o basquete feminino. E aí o que eu posso dizer para vocês que estão aí acompanhando a gente não pode prometer muita coisa em termos de resultado, né? Porque a gente sabe que o esporte tem muitas variáveis que influem no resultado. Então não faço nunca promessas nesse sentido. O que eu posso falar que vocês podem esperar de nós é entrega total em todos os jogos. É um time muito guerreiro, que vai jogar até a última bola, que não para de jogar até o fim do jogo. Nosso time não vai parar de jogar, independente de placar. Eu acho que contra Campinas a gente deu uma baqueada no final, foi uma coisa que a gente conversou bastante com as meninas a respeito. Não quero ver isso acontecer de novo. Ganhando ou perdendo, a gente contra Sampaio estava à frente no placar, a gente jogou até a última bola, a gente terminou fazendo mais uma bandejinha. Isso é uma mentalidade que a gente está tentando incutir nas meninas. A gente joga da hora que a bola sobe até a hora que toca a sirene final, a gente joga do mesmo jeito. Muita marcação, muita intensidade, dando oportunidade para todo mundo contribuir, né? Rodando muito time, dando oportunidade para todo mundo, trazendo variação defensiva, trazendo propostas de jogo de muita movimentação. Então se algum dia o nosso time não fizer isso, vocês podem ter certeza de que eu vou ficar muito incomodado, porque no primeiro tempo contra o Sampaio eu já fiquei bastante. Então a gente vai cobrar isso das meninas, a gente vem cobrando isso das meninas, a gente vai continuar cobrando isso das meninas, porque é o que a gente vem falando para elas. Mais uma vez, ganhar, perder é resultado, consequência de um processo. A gente tem que se concentrar no processo. A gente tem uma proposta, a gente tem uma filosofia. É óbvio que elas estão assimilando, a gente só tem 4 partidas. Ano passado a gente não conseguiu
implementar muito essa proposta. A gente só tem 4 partidas na competição, então elas ainda estão também entendendo o sistema, se encontrando mais em quadra, se entrosando. Por isso eu digo, né? Eu mesmo, como técnico, estou entendendo as rotações, eu estou entendendo quem que tem que ter em quadra em que momento, né? Quais são as formações que funcionam para que situação. Então, assim, eu ainda estou entendendo também. A gente ainda vai conseguir enxergar muita coisa, eu acho. Mas o básico é a entrega, a disposição, a intensidade, a marcação forte, um jogo de contra-ataque, de velocidade. Enfim, a gente está tentando praticar um basquete moderno, né? Como a gente vai ser praticado em vários lugares, inclusive no Brasil. Né? Não é? A gente não está inventando a roda, a gente tem consciência disso. A gente só está tentando, dentro das condições que a gente tem e com o material que a gente tem, fazer o melhor que a gente pode. Perfeito. Zaremba, muito obrigado por esse papo. Eu acho que a gente conseguiu tocar em pontos bem legais aí, seja dessa chegada na LSB, desempenho da LSB nessa temporada, seleção brasileira, também basquete feminino no Rio. Então, te agradeço, cara, te agradeço muito mesmo, que continue fazendo um bom trabalho na LSB, que tudo corra bem, que faça bons jogos, acho que esse é o ideal. Se as vitórias vierem, ótimo, se não vier também, o importante é que o basquete feminino cada vez cresça de forma linear, que eu acho que é essencial. Então, te agradeço de coração. Eu que te agradeço mais uma vez, Felipe. E é isso que você falou. Acho que o importante é o basquetebol feminino brasileiro crescer. Né? Se a gente aqui no Rio está podendo, né, dar uma contribuição, a gente está trabalhando sério, vai continuar trabalhando sério para fazer a nossa parte para que, né, o basquete feminino se volte para o lugar onde ele nunca deveria ter saído. Então, eu fico muito feliz pelo momento que a gente está vivendo. Eu espero que a gente consiga, né, aumentar a duração desse momento o máximo possível. E a gente está trabalhando certamente para isso. E mais uma vez agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho, falar sobre o basquete feminino, principalmente, né? E queria também, né, terminar, como não poderia deixar de ser, agradecendo a todas as pessoas envolvidas no processo, a minha comissão técnica toda, né, Bruno Space, Léo Bruno, Fábio Passos, Júlia Crespo, Catarina Rebouças, nosso querido Vitinho, né, Vitor Boria, que está se juntando aí, é o nosso, entre aspas, estagiário, coitado, que sofre lá com a gente. Temos, né, o pessoal de apoio, o Marcos, o Guilherme, né, o Igor, o Henrique, não posso esquecer do Henrique, nosso analista de desempenho. Temos o nosso querido Matuês, né, que cuida lá do ginásio. Então, assim, tem que agradecer a todo mundo que está envolvido, porque as meninas todas, porque é um esforço coletivo, né? Se não fosse assim, a gente não estaria tendo os resultados que a gente está tendo. Um abraço. Agradeço por me dar a chance de falar. Nada, que isso. Um abraço para todo mundo da LSB que eu conheço ali, o Marcos, o Guilherme, o Bonifácio, entre outros aí que você já citou aí, que também eu conheço. Para quem quer saber... Luiz Cláudio, grande Luiz. E para quem quer saber um pouco mais da LSB, vou deixar na descrição desse vídeo, que também vai para o YouTube, o link do sócio torcedor. Então, se você quiser ajudar também financeiramente a LSB, e também quiser conhecer a LSB um pouco mais, vou deixar todas as redes sociais, podem seguir. E agradeço a todo mundo que acompanha esse papo até o final. E até a próxima.